Opa, então agora vou estudar aqui sobre, né, Python e Strings de novo, novamente no W3 School. Ah, e aqui vamos, bom, começando pelo String, outro vídeo eu tinha visto números e casting, né, que é o casting, que é para você fazer a mudança, né, do, do tipo numérico, ou seja, fazer a mudança do int para o float, por exemplo. Ou do float pro int, fazer a mudança para string, né? Você pode colocar 2 aqui, str, abrir parênteses 2, que sem precisar colocar aspas, que ele já vai ler isso daqui como uma string, já que você está especificando aqui que vai ser uma string. Mas agora a gente vai ver exatamente sobre isso, strings, né? Primeiro começando aqui cordas, ou vamos colocar aqui o original rapidão. Cordas, ou strings, que na verdade é o nome. Vamos lá, colocar agora a tradução. Opa. As strings em Python são colocadas entre aspas simples ou aspas duplas. Tipo, hello é o mesmo que hello. Eles estão em aspas simples ou aspas duplas, não importa isso. Você pode exibir uma literal de strings a partir de print, né, que significa escreva, que é a função. Então, print hello e print hello vai exibir um texto na tela escrito, né, hello, olá. Não importa qual aspa você usa. Atribuir strings a uma variável. A atribuição de uma string a uma variável é feita com o nome da variável seguido por um sinal de igual a string. Ou seja, você coloca a variável igual, que a gente se lhe recebe, e coloca a string. Multiline string. Ou você também pode fazer, além desse jeito aqui, como a gente viu no outro também, você pode fazer, ao invés de fazer isso aqui, calma aí, daqui está traduzido, esse daqui tem que deixar no original. Além de você fazer isso, você pode fazer dessa forma aqui também. str, olá, opa, olá, que ele já vai, vamos lá, ele já, ó, esqueci da aspa, calma aí. Ele já vai ler isso daqui também como string. Você pode especificar aqui, deixar bem específico que é uma string, ou você pode apenas colocar as aspas. Eu aconselho você especificar, que é melhor, depois para você saber exatamente o que é. No início vai especificando tudo, vai colocando string, int, que você vai memorizando como é que funciona cada coisa. Multiline string. Você pode atribuir uma string multilinha a uma variável usando 3 aspas. Você pode usar 3 aspas duplas. Então, se você quiser usar mais de uma linha, se você quiser usar mais de uma linha, você vai ter que usar 3 aspas. Você fala, olá, eu sou o Leonardo. Tudo bem? Se você não quiser, se você quiser exibir nessa ordem, você vai ter que colocar 3 aspas que ele vai exibir um por cada linha. Calma aí que eu dou esse espaço aqui, ele também conta os espaços. Se a gente der um aqui, ele vai exibir, olá, eu sou o Leonardo, tudo bem? Porque se a gente usar só uma aspa, por exemplo, a gente não consegue, você pode ver que ele não consegue ler essa parte de baixo, porque ele simplesmente vai procurar algo nessa linha. Se ele não encontrar aspas nessa linha, a aspa que fecha, ele não vai ir para outra linha. Mas agora se for 3 aspas, se ele não encontrar nessa linha, ele vai procurar na outra. Então, você fecha aqui com 3, porque se você deixar só uma, não vai dar. Você vê que ele lê aqui o de baixo. Fecha com 3 também e pronto. Opa, tava ali, sem querer cliquei num vídeo aqui, deixa eu até fechar. Ou 3 aspas simples, né, tá aqui, pode ser ou 3 aspas duplas ou 3 aspas simples, isso não importa. No resultado, as quebradinhas são inseridas na mesma posição que no código. Strings são matrizes. Como muitas outras linguagens de programação populares, as strings em Python são matrizes de bytes que representam caracteres Unicode. No entanto, o Python não tem um tipo de dados de caractere. O único caractere é simplesmente uma string com um comprimento 1. Os colchetes podem ser usados para acessar os elementos da string. Aqui ele está falando que uma string, que as strings são matrizes, isso daí eu estou ligado, porém, mesmo que eu saiba que strings são matrizes, eu nunca entendi muito bem o que isso quer dizer. Matrizes é algo que é importante, mas para você criar suas linhas de código no início, para você criar os seus primeiros códigos no início, não é necessário você saber o que é matrizes. Mas é importante, eu sei que é bastante importante, é bastante pedido, principalmente nas faculdades. Pega o caractere na posição 1. Lembre-se de que o comprimento do caractere tem a posição 0, né? Então, ok. Se a gente quiser, por exemplo,
Agora é uma parte aqui que é um pouco mais complexa. Essa daqui é realmente uma parte até importante e que realmente é um pouco mais complexa e que tem que ter atenção nela. Olá, Leonardo. Supondo isso. Então eu quero que exiba Olá, Leonardo. Eu simplesmente coloco print A. Escrever na tela a variável. Vai escrever Olá, Leonardo. Mas agora se eu quiser que dentro dessa variável ele só pegue Leonardo, aí eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que colocar isso daqui. E se eu colocar, por exemplo, 1, ele vai começar na posição 1. Ele vai ler da posição 1 em diante, certo? Ou ele vai pegar a primeira letra? Não, ele vai pegar a primeira letra. Opa, você pode ver aqui, ó. Tá vendo? 1. E ele pegou a primeira letra, que foi o L. Mas agora se eu quero que ele pegue do início ao diante, eu coloco isso aqui, 2 pontos. Ou seja, esse daqui até... Esse daqui a gente pode ler esses 2 pontos como até. Até tal coisa. Se não tem nada, ele vai até o final. Então ele vai começar no caractere na posição 1. Você vê aqui que ele não pegou o O. Por que ele não pegou o O? Porque aqui a gente começa a contagem no 0. Então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, até aí. Os espaços também contam, ou seja, você iria contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui tem 11 espaços. Mas se eu quiser que ele pegue todo o texto, eu posso fazer assim. Ele vai fazer a mesma coisa do que só o print A, mas você vai estar especificando as posições aqui. Eu aconselho que você sempre especifique a posição para você já ir pegando o jeito, né? Você pode ver que agora ele pegou o texto todo. Então, se eu quiser só pegar o Leonardo, eu vou fazer a contagem aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou começar a partir do 4, do 4 para frente. Se eu começar do 4 para frente, ele vai pegar o Leonardo. Você vai ver que ele vai dar um espaço, porque ele vai ler o 4 também. Aqui tem um espaço, tanto que, ó, certo? Eu vou apagar esse aqui e vou deixar no 5. Se eu não me engano, ele acabou pegando um espaço. E agora ele veio mais pra cá, mas pode ver que ele apagou o L. Por que ele apagou o L? Porque ele começa do 5 pra frente, ou seja, 0, 1, 2, 3, ó, 3, 4, viu? Aqui já era o 4. 5, o 5 é o E. Tem que prestar bastante atenção nessa contagem. Você pode ver que eu achei que o 5 era o L, porque eu contei errado. Mas na verdade o 5 tá, ó, o L está na posição 4 e o 5 é o E. Então o L é o 4. Se eu pegar no 3, aí sim ele vai dar um espaço. Ele vai dar um espaço, Leonardo. Porque ele vai contar essa posição aqui, ó. E ele deu um espaço. Ficou um espaço aqui, ó. Porque ele contou esse espaço aqui. Então é isso. É um pouco difícil de entender isso daqui, mas depois você vai pegando. Looping através de uma corda. Como as strings são arrays, podemos percorrer os caracteres de uma string com for, que é um loop. Isso daqui a gente vai ver, ó. Cadê? Python for loops. A gente vai ver aqui na frente ainda, tem bastante coisa para ver antes disso. Mas é uma coisa que a gente já pode aprender aqui, que é o quê? Exemplo, faça um loop pelas letras da palavra banana. Então, vamos lá. Vou escrever aqui a palavra banana. E eu quero escrever ele, por exemplo, aqui, vamos supor, eu quero fazer assim, ó. Quero fazer o seguinte. Print a posição 0, apenas a posição 0, o que tiver na posição 0. Ele vai pegar primeiro só o B. Ele só vai exibir o B. Então, se eu quiser escrever banana na vertical, não na horizontal, eu poderia fazer assim, ó. Poderia fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai escrever banana na vertical. Ó, ele foi exibindo cada linha a palavra que está em tal posição, né? Banana, né? Ok. Mas agora eu tenho outro jeito que eu posso fazer com isso, que é usando fora. Fora significa laço. A gente vai fazer um laço de x em A. X seria o quê? Vou explicar. A gente coloca esses 2 pontos, que é para execute. Então, em laço de x em A, execute. Isso aqui a gente agora lê como execute, não como até. Execute print x. Aqui, ó. Viu?
ele foi pegando, ele executou a mesma coisa que o outro, porque ele foi pegando um de cada vez. Ele dentro de, ele fez um laço de x, x não tem nada em x, x começa com valor 0 em A. No primeiro laço, ele pegou a primeira letra, ou seja, ele pegou a letra que está na posição 0, porque ele tem o valor 0. Então, ele começou no B, então ele printou B. Depois ele voltou, quando ele volta para cá, ele soma mais um, ou seja, é como se ele tivesse, ele valesse A, ele valesse 0, e depois ele começasse a valer mais um a cada vez que ele repete esse processo. Então ele faz x em A, ou seja, ele pega a posição que tem no item A, que no valor dele, que é 0 no início, depois soma mais um, o valor que ele tem agora é 1, então na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 3 e por aí vai. Tanto que a gente pode fazer até o seguinte também. Se a gente começar aqui, x mais 1, eu não sei se vai dar, vou tentar aqui. Vamos ver se dá. Acho que vai dar um erro aqui. Não dá. Mas se a gente fizer assim, por exemplo, se a gente colocar x1 e ele fizer um for x em A, ele simplesmente não vai ligar se isso daqui é uma variável ou não. Por quê? Porque ele começou pelo B, por quê? Porque um laço de x não quer dizer que é uma variável, ele não está pegando essa variável x. Ele está criando uma variável nova dentro desse laço que no início ele tem um valor de 0, entende? Ele começa com 0. A gente pode fazer print x, a cada x que ele faz, ele vai receber mais um, por exemplo. X mais 1. Cada laço que ele faz, ele vai receber x mais 1. Pode ver que ele deu um erro aqui. Coisa de int. Vamos aí. Ah, tá. Pera aí. Vamos aí. É porque ele está lendo esse for aqui, ele está lendo como string. E não é inteiro. E eu tô pedindo para ele somar mais x. Mas se eu mandar especificar aqui, por exemplo, seria como se cada vez esse daqui valesse 0. Esse daqui vai valer 0. E depois que ele fizer, ele vai fazer A na posição X. Ok. Se a gente colocar A na posição X até o fim, ele vai começar com banana, depois anana, depois nana. Opa. O que deu? Ah, tá. Erro de indexação. Vamos ver. Ah, tá. É verdade. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar uma variável, outra variável aqui com o nome de x, não vou colocar a variável com o nome de y. Ela vai receber 0 de início, e eu vou mandar aqui ele fazer A na posição y, e a cada laço ele vai somar ele vai somar mais um para esse y. Aí, ele escreveu banana, depois anana, nana, ana, na, an, né? Por quê? Ele fez um laço, ele fez a repetição na quantidade de caracteres que tem aqui, né? X em A, ou seja, quantas vezes tem, quantos espaços tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele fez o laço 6 vezes, né? Ele fez o laço 6 vezes, e nessas 6 vezes que ele fez esse laço, ele pegou A, ele escreveu A na posição Y até tal lugar. A primeira vez, quando ele fez, o Y valia 0. Depois, quando ele fez, ele executou isso aqui, aí o Y passou a valer 1. Então, agora ele, ao invés de pegar da posição 0, ele pegou da posição 1, que na verdade seria, no caso, a segunda posição. E foi escrevendo na Ana, né, na posição 1 até a frente, né. É complexo essa parte aqui, mas dá pra ir aprendendo depois. Complexo assim, dependendo de cada um ver isso daí de um jeito, né? Comprimento da corda. Para obter um comprimento da string, use len, função. Isso é exatamente. Para você saber o comprimento que tem nessa string, ou seja, quantas vezes esse laço aqui se repetiu, você pode usar a função chamada len. Então, vamos lá. Print len de A.
print name de A. Ele vai escrever o tamanho, ele vai ler o tamanho de A. Então ele vai escrever na tela 6. Ok, por quê? Aqui, a posição, aqui a gente começa a ler posição com 0. Então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é a posição. Porém, o tamanho é 6. Aí tem um espaço, 2 espaços, 3. São 6 espaços e que começa da posição 0. Então seria 6 espaços e a última posição é a quinta, já que a primeira é a 0, entende? É um exemplo, a mesma coisa que eu fiz aqui. Verificar string. Para verificar se uma determinada frase ou caractere está presente em uma string, podemos usar a palavra-chave in. Isso daqui vai ser o quê? A gente vai mandar exibir in. Ó. Existe a in A, ou seja, né? Existe o caractere A, né? O caractere dentro da variável A variável, porque tá fora de aspas, então é a variável que ele está lendo. Ele vai exibir na tela true ou false. True, ou seja, existe, verdadeiro. Isso é um valor booleano, viu? Porque é importante, é um valor booleano. Então, se existe A dentro de A, é verdadeiro. Agora, se existe Z dentro de A, aí vai ser false. Vai retornar false. Isso daqui é até importante, esse in aqui, é usado bastante. Até mais avançado. Use uma if declaração, né? Ou seja, isso daqui é importante. A gente vai ver depois em if. Mas isso daqui é importante para a gente usar o seguinte. Se existe A in A, execute. Aí ele vai executar aqui na tela. Print. Existe a letra A. Opa. Letra A dentro da variável. Aqui ele está dizendo, se existe A dentro de A, né, dentro da variável, vou mudar aqui o nome para não confundir, dentro da variável B, se existe, escrever o nome da variável como palavra, se existir A dentro de palavra, execute, né, execute. Aí ele vai escrever na tela, print, existe A dentro da variável. E ele escreveu, existe A dentro da variável. Agora, B. Ou seja, você pode ver, se existe A dentro de palavra. Ele retornou, na verdade, aqui nessa execução, ele retornou verdadeiro. Se ele retornou verdadeiro, ele executa isso aqui. Se ele retornar false, ele não vai executar isso aqui. Vamos fazer igual a gente fez na outra agora, vou colocar um Z. Ele iria retornar false. Então ele retornou false aqui, e como ele retornou false, ele não vai executar essa parte daqui. Porque ele só vai executar isso aqui se esse comando aqui for verdadeiro. Se isso daqui for verdadeiro. Se isso daqui for falso, ele não vai executar. Você pode ver que ele não executou. Agora, eu posso colocar uma outra coisa aqui. Por exemplo, se isso ali não for verdadeiro, eu posso escrever aqui na tela. Print. Não existe a letra A dentro da variável. Aqui, ó. Então, se existir C em palavra, execute. Isso daqui é um se não existir, execute isso. Então é basicamente isso. Não existe a letra A dentro de uma variável. Agora se a gente colocar aqui A, né, vamos colocar A na verdade. Existe a letra A dentro de variável. Simples assim. Sabe mais sobre as declarações if em nosso capítulo de if else do Python, né? Aqui tem uma parte só sobre isso, então não é importante. É importante você entender sobre o string agora. Verifique se não, que é o else, né? Ou você pode verificar também o não, né? Not in, não existe em, não tem em. Para verificar se uma determinada frase ou caractere não está presente em uma string, podemos usar a palavra not in. Então, ao invés de usar in, a gente pode usar not in. Ou seja, se não existir
Se não existir dentro de palavra A, se o caractere A não estiver dentro de palavra, ele vai executar isso aqui. Se não estiver dentro. Se estiver dentro, ó. Calma aí. Deixa eu executar novamente. Ó. Se existir, não, se B não estiver dentro de palavra, execute. Se não estiver dentro, se estiver dentro, ele não vai executar. Vamos ver. Tem B? Tem B. Aqui, ó, banana tem B. Então ele não vai executar nada, vai ficar uma tela preta aqui. Pode ver que está até demorando para carregar por causa disso. Aí, ó, nada. Mas agora, se existe se Z não estiver dentro de palavra, aí ele vai executar. Existe a letra A dentro da variável. Porque não tem Z dentro da palavra, então ele executou esse código aqui. Aqui, ó. Pode ver até aqui. Vamos fazer esse daqui, por exemplo. Que é o quê? As melhores coisas da vida são de graça. Caro não está em... Você pode ver que ele traduziu. Ó, traduziu não. É porque tá com problema aqui da tradução. Vou mostrar o original. Aqui, ó. Specific not in text. Não tem aqui dentro desse texto, dessa variável aqui, tem expensive aqui escrito aqui dentro. Não tem expensive. Mas se a gente, aí por isso que ele retornou not, true, quer dizer, porque não existe, então é verdadeiro, não existe dentro de texto. Agora se a gente colocar D, opa, D que eu falo desse daqui, né? D. Opa. Tem que colocar em maiúsculo, porque se colocar minúsculo, ele vai ler como true, por quê? Vamos lá. True. Porque não existe isso daqui dentro dessa frase aqui não. O que existe é esse D aqui com T maiúsculo. Se a gente colocar o T maiúsculo, ele vai retornar false. Por quê? Porque que a gente está falando? Não tem dentro de texto THE. Não tem dentro de texto? Falso. Tem dentro de texto sim, entendeu? É basicamente isso. Use-o em um if declaração, né? Igual eu fiz ali, not in text. Fiz da última vez. Fatiamento. Você pode retornar um intervalo de caracteres. É exatamente o que eu tinha feito da primeira vez. Vamos lá. Dessa vez, vou fazer isso aqui. Sem a tradução. Ok. Aqui. Hello World. Aqui está na posição 2. Lembrando que ele é na posição 0. Começa a ler 0, 1, 2. Então ele leu o L. Ele foi do L até o 5. Então ele foi do 0, 1. Ele leu L, que é o 2, 3, 4, 5. Então ele ignorou essa vírgula. Por quê? Porque ele foi até o 5. Chegou no 5 ele não leu. Mas agora se eu quero que ele pegue essa vírgula, exiba essa vírgula aqui na tela, aí eu vou colocar na posição 6, que ele vai até a posição 6, que é o espaço. Então ele vai exibir na tela vírgula. Aqui, ó. Outra forma também que eu posso fazer é fazer isso aqui. Eu vou ler da posição 0 até a posição 5. Então, ao invés de eu exibir Hello World, eu só vou exibir Hello. Entendeu? Por quê? Porque ele vai ler o 0 até o 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 ele não lê, ele só lê o que está atrás do 5, que é o 4. Então, ele só vai pegar até o 4. Ele vai exibir só Hello na tela. Agora, se eu quiser fazer isso com Word, eu posso colocar 7. Aqui eu posso colocar 7 até o final. Eu posso colocar 7 até o final, que ele vai pegar o Word. Ele vai pegar na posição 7 até o fim. Agora, por exemplo, eu não quero que pegue esse acento circunflexo aqui, não. Não quero que pegue esse acento aqui, esqueci o nome desse acento. Então vai ser 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou colocar aqui 12, porque ele vai ignorar o que estiver dentro da posição 12. Ele só vai pegar até a posição 11. Ele ignorou o que estava aqui. Então é para você ir especificando e fatiando, exatamente fatiando o texto da forma que você desejar. O primeiro caractere tem índice 0 aqui, ó. Fatia desde o início. Ao omitir o índice inicial, o intervalo começará no primeiro caractere. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui que nem eu fiz, do 7 até, e não coloquei nada na frente, ele foi até o final, a gente faz a mesma coisa aqui. Se eu não colocar nada nessa parte aqui da frente, colocar apenas aqui no 5, ele vai começar pelo 0, ele sempre vai começar pelo início. Então, ele vai começar no início até esse fim.
Se eu não colocar nada aqui, se eu colocar só esses dois pontos, a exibição vai ser... Aqui, ó, não. A exibição vai ser total, porque eu coloquei nada aqui, então vai ser do início até o final. Mas agora, se eu colocar aqui a posição especificada, ele vai fazer da posição especificada até o final. Ou se não, se eu não especificar o início, ele vai fazer do início do texto, que é o 0 na posição 0, até a posição especificada. Fatiar até o fim. Indexação negativa. Isso daqui é para você fazer o inverso, ou seja, eu quero fazer ele de trás para frente. Então eu posso fazer menos 1 até o final. Então ele vai fazer da seguinte forma. Aqui, se ele começar na posição 0, o menos 1, ele vai pegar esse daqui, ó. Por quê? Porque ele vai dar uma volta. Ele vai 0, se for menos 1, ele vai começar daqui. Então vai ser 0 até o final. Então se a gente quiser, por exemplo, fazer assim, ó. Menos 1. Ele vai começar simplesmente assim. Por quê? Porque ele foi do final, menos 1. O menos 1 aqui do final não existe. Então ele vai começar do hello mesmo. Ele vai do hello até o final. Mas se colocar aqui menos 1 até menos... Menos qual? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero o word de trás pra frente. Então vou fazer menos 1 até menos 6. Ele vai pegar o word de trás pra frente. Opa, acabou que não deu. Por que não deu? Ah, tá, não, pera aí. Eu teria que fazer o quê? Não, eu acho que eu teria que colocar aqui menos 6 e aqui menos 1, certo? Isso. É porque eu tava colocando menos 1 até menos 6, mas na verdade é menos 6 até menos 1. Porque ele vai ler aqui menos 6 até o menos 1. E não menos 1 até o menos 6. Vou pegar aqui. Viu? Word. Ele pegou do menos 6 até o menos 1. Vamos lá também, vou fazer esse daqui, ó. Daqui é um exemplo que ele deu. Você pode ver. Opa. Ele fez a mesma coisa que eu fiz lá. Não, esse daqui é o dele, pô. Olá, mundo. Vamos tirar a tradução aqui, pra não dar nenhum problema no código. Aqui, ó. Olá, mundo. Hello world, né? Então ele fez menos 5 até o menos 2. E você pode ver aqui que ele pegou do menos 5, que é essa posição, até o menos 2, que é essa daqui. Certo? Até esse daqui, ó, na verdade. Por quê? Porque o menos 1 é esse daqui, o menos 2 é esse aqui. O menos 2 ele ignora, então só pega o URL. Vamos lá. Próximo. Modificar strings. Python tem um conjunto de métodos... a outra forma também que a gente pode fazer, assim, ó. 2 pontos. E vai ser de menos 1, ou seja, ele vai fazendo de trás pra frente. É uma forma de você ler o texto de trás pra frente, é esse daqui, ó. Viu? Hello World de trás pra frente. Isso daqui deve falar depois, mas se não falar, não é importante. A gente vai ver isso aí em lista. Maiúscula, exemplo. O upper método retorna uma string maiúscula. Então, se a gente escrever Hello World, você pode ver que tem algumas letras aqui minúsculas. Então, se eu colocar Hello World, upper, certo? Aqui, ó. Viu? Upper B. Ele vai escrever na tela upper de B. Não deu certo, porque eu acho que eu tenho que passar o ponto upper, certo? Não, é isso. É b.upper. Aí você coloca simplesmente os parênteses. Ele vai pegar B, ele vai pegar essa variável B e vai jogar tudo que tiver dentro dela para maiúsculo. O mesmo eu posso fazer para minúsculo, que é ponto .lower, se eu não me engano. Opa. Ele vai passar tudo pro minúsculo nesse caso, né? Ele passou tudo pro minúsculo. Você pode ver que o H estava em maiúsculo e ele passou para minúsculo. Então, minúsculo, a mesma coisa, lower. Remover espaço em branco. Esse daqui é até bem importante, que é o ponto strip. É usado bastante em bastantes exercícios que a galera faz. Geralmente os exercícios de string mais complexos tem o ponto strip. Tem um ponto strip. O espaço em branco é o espaço antes e ou depois do texto real. E muitas vezes você deseja remover esse espaço. Esse daqui é para remover o espaço. Por exemplo, esse espaço aqui. Quero tirar esse espaço da frente. Então, ao invés de eu colocar print B, ele vai colocar o hello world lá na frente. Olha, ele colocou o hello world aqui na frente.
Eu posso tirar esse espaço que está aqui na frente. Strip. Usando isso daqui, ponto strip. Ele vai tirar o hello world por causa do espaço. Isso é usado geralmente para quando você faz uma pergunta para o usuário. Tipo, isso daqui não é importante, tá? Input. Digite algo. Olha só. Esse daqui é pra quê? Recebe str input. Ok. Opa. Deu um problema aqui por causa do string. Vamos tirar esse string aqui. Vamos deixar só assim mesmo. Que é até bom que não buga ninguém. Recebe input. Será que não dá pra fazer aqui? Eu acho que não dá. Vamos tentar abrir o prompt de comando aqui. Pra ver se dá certo. Se bem que aqui ele não vai conseguir fazer isso, né? Eu vou abrir o Atom. Eu tenho aqui um Atom que eu uso pra programar em Python. Eu vou criar um arquivo nele e vou fazer isso aqui que eu quero fazer aqui. Acho que aqui não tem como fazer uma pergunta, que não tem como usar isso aqui pra fazer um input, né? Aqui, ó, abrir meu Atom. Fechar aqui o prompt. Ok. Vamos lá. Helcom, calma aí que tá executando aqui. Tá travando, não? Chegou aqui uma notificação. Ok. Vamos fazer exatamente o que eu queria fazer lá. B, vou colocar aqui A, na verdade. Recebe input. Digite algo. O usuário vai digitar alguma coisa. E eu vou mandar escrever na tela o que o usuário escreveu, né? O que o usuário escreveu. Ele vai perguntar, input é uma pergunta para o usuário. Para perguntar para o usuário, digamos assim, né? Pergunta ao usuário, né? Ele vai fazer uma pergunta, o usuário vai ter uma execução. E o que o usuário escrever vai ser armazenado dentro dessa variável, né? Assim. Eu não tô conseguindo. Tá. Help projects. Não. Eu vou abrir do meu curso aqui. Ctrl S. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. Sei lá, .py. Aí, ó, foi. Agora ele foi como o Python, né? Agora a gente vai conseguir executar. F5. Aí, ó, digite algo. Olá, mundo. E aqui escreveu. Você pode ver que ele escreveu aqui na frente, Olá, mundo. Então, geralmente, a gente usa esse daqui, .strip, para ele ignorar os espaços que geralmente alguns usuários dão. Para ver se... Por exemplo, você dá uns espaços aqui para ver se o seu mouse tá pegando, o seu teclado tá pegando e escreve Olá. Como você tá? E ele vai escrever na tela aqui no canto, ao invés dele... Porque ele ignora esses espaços que estão aqui na frente, né? Esse .strip faz isso. Isso daqui é importante, por isso que eu fiz esse BO todo aqui para explicar o .strip. Substituir string, que é replace, a gente vai substituir. Isso daqui é o quê? Vamos apagar isso aqui, porque a gente viu que aqui está dando problema, que não dá para usar o input. Então a gente vai mandar escrever. Vai receber Olá, mundo. E ele vai dar um replace. Eu vou mandar aqui replace. E a gente vai substituir aqui, ó. A gente vai substituir o M pelo N. Vai ser Olá, Nundo, né? Não Olá, mundo. Vai ser Olá, Nundo. Então vai substituir o M pelo N. Então o que estiver dentro... Opa, o nome da variável que está ao contrário. Aqui é A. Vai retornar um erro aqui pra gente. Aí, ó, erro. Pronto, agora sim. Aí, ó. Olá, Nundo. Você pode ver que ele trocou o M pelo N. Eu posso fazer isso aqui com o O também. Substituir o O pelo A. Vai ser Alá, Munda. Ó, eu substituí o A pelo O. Viu? Aqui eu substituí o A pelo O. Não substituo o O pelo A. Então ficou Olô, Mundo. Eu substituo o O pelo A é o contrário. Aí, ó, agora sim vai ficar lá, Mundo.
Aí, ó. Alamunda. Pode ver. Ah, é. E outra coisa, ele substituiu. Ele não substituiu esse O aqui, porque esse O aqui é maiúsculo. Então a gente vai ter que colocar um outro O maiúsculo aqui para ele conseguir substituir esse O maiúsculo pelo A. Ah, não sei se ele... não leu. Ele leu esses dois aqui como só, mas se eu tirar isso aqui, ó, fizer... Eu posso usar duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer replace. Antes disso aqui eu posso colocar um ponto lower ponto replace. Aí eu vou jogar todo esse texto aqui. Eu vou jogar todo esse... Ah, não, calma aí, esqueci de uma coisa aqui. Vamos ver se agora dá. Ele vai jogar todo esse texto que está dentro de A para minúsculo, então ele vai ler esse O aqui como minúsculo, não como maiúsculo. Então ele vai conseguir fazer a substituição desse O maiúsculo, né, para A, porque ele agora está lendo como O minúsculo. Dividir string, split. Método retorna uma lista onde o texto entre o separador específico se torna os itens da... Ok. Aqui ele vai fazer uma lista com cada palavra, ou seja, cada espaço que você colocar no seu texto, por exemplo, olá mundo, como está? Vamos apagar isso aqui. É o split. Se a gente fizer isso aqui, ele vai jogar isso aqui tudo dentro de uma lista. E toda essa lista vai ter uma string separada. Ele vai criar várias strings separadas. Você pode ver que aqui é só uma. Só tem uma aspa que abrange todo o texto. E aqui ele criou várias. Ele criou lá. Aí cada espaço ele foi criando uma separação, né? Então ele separou por palavras nesse caso. Olá, mundo, como você está. O que isso geralmente serve, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, o B vai receber o A.split, ou seja, ele vai receber o A em forma de lista. Ele vai receber isso aqui. E eu vou mandar exibir na tela o B na posição 1. Se eu fizer isso, ele vai exibir na tela só o mundo. Aqui, olha, ele exibiu só o mundo, porque ele leu esse daqui como 0. Esse daqui, ele não exibiu o L. Por quê? Porque se eu mandar exibir o A na posição 1, ele vai exibir só o L. Quer ver? Aí, ó, ele exibiu o L. Ou lá, posição 1. Mas ali ele está lendo na posição dentro de uma lista, não dentro de uma string. Então ele vai colocar... Cada palavra ali que ele colocou significa uma posição. Então, 0, ó, olá está na posição 0, mundo está na posição 1, como está na posição 2 e está na posição 3. Então, se eu mandar exibir B2, ele vai exibir como? Apenas como na tela. Aqui, ó. Vou até mandar fazer isso aqui. Que dá para explicar melhor. Aqui, ó. Posição 1, posição 2, posição 3. Ó, posição 0, na verdade, posição 2, posição 3. Ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então ele pegou isso aqui na posição 2, que é o como. Dividir string, vamos lá. Tem bastante coisa aqui sobre strings, pode ver. 40 minutos já que eu estou gravando esse vídeo e ainda falta bastante coisa. Concatenação de string. Para concatenar ou combinar duas strings, você pode usar o operador mais. Isso daqui é interessante mesmo. Você pode fazer o quê? Principalmente para o início. Esse daqui, na verdade, aqui devia estar no início. Porque é mais simples. Olá. Eu até mostrei isso aqui uma vez. Print A mais B. Não dá pra somar quando é string, certo? Certo e não. Não dá pra somar quando é string e o outro é int. Mas dá pra você concatenar, juntar quando os dois são string. Quando os dois são string. Aí dá pra você concatenar eles, juntar os dois. Ao invés de você somar, você vai estar juntando. Ele vai fazer olá, mais, né, junto com o mundo, entendeu? Ao invés dele somar. Porque não tem como somar, já que não é um número. Se você quiser aqui, você pode dar um espaço nesse mundo aqui, pra ele colocar certinho, lá mundo separado, né? Sim, você pode fazer assim também. Pode fazer assim. Olá mundo, você coloca um mais com espaço, depois coloca o mais aqui. Então ele vai fazer olá mundo também com espaço ali entre eles. Ele vai fazer
o olá mais um espaço mais o mundo, né? Vamos lá. Formato de string. Como aprendemos no capítulo variável Python, não podemos combinar strings e números como este. 80 recebe 36. Text recebe meu nome é Johnny, eu tenho isso junto aqui, né? Você pode ver que não pode somar. Por quê? Porque aqui ele está lendo isso aqui como número, então não dá para ele somar um texto com número. Mas se você colocasse isso aqui entre aspas, aí sim iria dar, porque ele iria ler como um string. Mas podemos combinar strings e números usando o format, o método, né? O método format pega os argumentos passados, os formatos e os coloca na string onde os marcadores são. Isso daqui sim é bem interessante. Meu nome é Johnny, e tenho. Meu nome é Johnny e tenho. Ok. Dá pra fazer isso aqui. E a gente fazer o seguinte, né? Colocar assim, idade, recebe 36. Vamos colocar sem aspas, porque a gente já sabe que isso aqui com aspas vai se tornar um texto. Print, escrever na tela, eu mais str de idade. Idade. Então ele vai juntar agora, porque isso aqui vai passar a ser um string, não vai ser mais um número. Então ele vai conseguir. Meu nome é Johnny e eu tenho 36 anos. Outra coisa que a gente também pode fazer, a gente pode apagar esse daqui, o eu. Mudar isso aqui pela frase que estava lá dentro, ou também pode fazer o seguinte, é exatamente o que chega agora no que ele está falando, que é o format. A gente coloca meu nome é Johnny e tenho anos. A gente fecha as aspas e coloca um ponto format, abre parênteses e coloca aqui a primeira coisa que vai estar na primeira posição, idade. Ok. Ele vai escrever meu nome é Johnny e tenho 36 anos, que ele vai colocar dentro desse espaço aqui, tudo que tiver dentro dessas chaves aqui, com ponto format, ele vai exibir aqui. Então se eu quiser, por exemplo, criar uma outra variável aqui com o nome do cara, nome, recebe Johnny, e apagar esse Johnny aqui e colocar as chaves, eu teria que colocar primeiro a variável nome e depois a variável idade. Porque se eu colocar primeiro a variável idade e depois a variável nome... Opa! Ah tá, tem que colocar aspas aqui, acabei esquecendo de colocar aspas. Aí ó, pronto. Aí, ó. Meu nome é Johnny e tenho 36 anos. Ok. Se eu colocar a primeira idade, ele vai colocar meu nome é 36 e tenho Johnny idade. Ó, Johnny anos. Nome. Porque primeiro veio esse daqui, então primeiro ele vai colocar o que veio primeiro também na variável. Então meu nome é 36 e tenho Johnny anos. Uma forma que a gente pode corrigir isso aqui é colocar isso aqui, especificar que isso aqui vai estar na posição 1 e isso daqui na posição 0, certo? Certo, mas eu prefiro usar o format com esse daqui, o F. Aqui, ó. Meu nome é Johnny e tenho 36 anos, né? Por quê? Porque agora isso aqui está na posição 1 e daqui na posição 0. Então se está na posição 0 isso aqui, ele vai pegar primeiro que está na posição 0 aqui. E vai colocar aqui. E o que está na posição 1 vai colocar aqui. Mas isso daqui não é muito usado não. Hoje em dia, no novo Python, a gente usa esse daqui. O F aqui e simplesmente coloca a variável aqui. Nome, a variável nome e a variável idade. Eu não sei se aqui vai dar certo. Porque é um site, né? Eu não sei se está atualizado, mas eu acho que vai dar. Deu. E o meu nome é nome. Coloquei aqui a variável nome. Então ele colocou Johnny e tem a variável idade. Mas isso daqui só dá certo se antes de aspas a gente colocar o F. Vamos lá. O método format aceita um número ilimitado de argumentos e são colocados nos respectivos marcadores de suas posições. Então aqui ó, primeiro quadrant, depois nemo, depois mais, colocou aqui, igual eu mostrei. Daqui também a modificação de posição. Aqui você pode ver que ele colocou na posição 0. Então ele vai pegar o que tiver aqui. Então ele vai colocar isso aqui, aqui, isso aqui, aqui, e isso aqui,
aqui. Personagem de fuga, que provavelmente deve ser por causa do negócio, da tradução. Space Character, né? Escape Character. Para inserir caracteres ilegais em uma string, use os caracteres de escape. Um caractere de escape é uma barra invertida, seguido pelos caracteres que você deseja inserir. Um exemplo de caractere ilegal é as aspas duplas dentro de uma string que está entre aspas duplas. Se a gente colocar uma string e colocar aqui, ó. Só vou mandar exibir esse txt aqui. Pá, txt. Você pode ver que ele vai exibir normalmente, certo? E se eu colocar isso aqui dentro de aspas simples, que está dentro de aspas dupla, ele vai ler essa aspas simples aqui como texto. Ele não vai ler como, né, o fechamento da aspas que está ali. Mas supondo que aqui dentro você queira usar aqui do lado de fora aspas duplas, e aqui dentro também você queira usar aspas duplas, mas você quer que ele leia isso aqui como um texto, não como o fechamento das aspas dele. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui aspas duplas, e aqui aspas duplas, vai dar erro. Você pode ver, ele começou aqui e fechou aqui. Ele começou aqui e fechou aqui. Isso aqui ficou do lado de fora. Mas a gente pode fazer da seguinte forma que ele está mostrando aqui. A gente pode colocar essa barrinha aqui, contra barra, né? A gente usa contra barra aqui e aqui também. E ele vai ignorar essas duas aspas aqui. Então ele vai ler essa contra barra, vai saber que a próxima barrinha que tiver aqui é para ser ignorado e lida como um texto. Então ele lê como um texto e consegue exibir tranquilamente. O caractere de escape permite que você, mostrando exatamente como mostrei. Aqui tá falando o resultado, backslash. Isso daqui é para quebrar de linha, como tradução. Para quebrar de linha, nova linha, ou seja, a gente quiser exibir um texto aqui. Quero exibir isso daqui. Porém, na próxima eu quero colocar isso aqui embaixo, e eu não quero usar 3 aspas, eu posso fazer da seguinte forma, contra barra N. E ele vai quebrar a linha. Calma aí. E ó. The best string contra barra N que tá aqui, quebrou a linha. Contra barra R, vamos ver aqui. Nem eu sei. Ele fez a mesma coisa, pelo visto. Mesma coisa. O tab deve ser, eu acho que provavelmente para dar uns espaços, né? Dar uma indentação no texto. Ele vai... Acho que dá o... Aí, ó, ele deu uma indentação, ele deu uns espaços aqui. O backspace. Backspace é para também alguma coisa relacionada com espaço. Provavelmente para fechar. Vamos ver. Não, ele não conseguiu ler isso aqui. Form feed, vamos colocar aqui o F para ver o que o F faz. Eu nem eu sei. Isso daqui não é importante não, viu? O máximo que você vai usar ali é o contra barra N. Não deu nada. Não deu nada. Tá, volume. XHH. Vamos ver. Opa. Deu erro. Deve ser por causa do tipo. Do valor. Método da string. Mas o que a gente mais vai usar aqui mesmo vai ser uma nova linha. E no máximo esse tab aqui. E essa contrabarra com aspas, né? Opa. Não quer dar pra pular. Deixa eu dar um F5 aqui. Aí, próximo. Métodos de string. Python tem um conjunto de métodos embutidos que você pode usar em string. Todos os métodos de strings retornam novos valores. Eles não mudam a string original. Capitalize, count, que é para contar, o center, que é para centralizar, find, que é o final, format map, index. Isso daqui tem que ser jogado. Vamos colocar aqui métodos de strings no Google. Tem um que a gente viu, que eu acho que é o ponto .strip, também é considerado um método. Que é rssplit, rsstrip também é considerado split, aqui strip é considerado método também. E é até bom você dar uma olhada nisso, porque geralmente quando faz exercício com string, isso daqui é o que mais pega, o mais difícil, tem bastante coisa aqui. Você não precisa memorizar tudo, apenas os mais comuns, que é o count, o center, find, format, index,
Isoff, Slurry, Snumeric, Strip, Replace, Split também é bastante usado, Tightly. São só esses mesmos, os mais usados, principalmente pro início. Revisão de string aqui, ó, métodos. Opa, entrou nesse trem aqui, parece interessante isso aqui também. Bom, vamos lá, tem bastante coisa aqui na internet, daí cada hora. Métodos. Deve ser por causa da tradução, será? Não. Não tô conseguindo encontrar. Ah tá, acho que esse daqui deve falar. Vamos pesquisar todos os métodos de string Python, né? Especificar que aqui é Python, para não vir em outra linguagem. Aqui, ó, ele tá mostrando aqui. Aqui, ó. Upper retorna uma string toda em maiúsculo. Lower retorna uma string toda em minúscula, que a gente usou, né? Que você vai usar a variável, né? O texto, a variável que está com o texto dentro, vai usar o ponto lower, abrir e fechar parênteses, ele vai retornar uma string toda em minúsculo. A mesma coisa serve para os outros, né? Capitalize retorna uma string com o primeiro caractere em maiúsculo, ou seja, ele vai fazer quase a mesma coisa que esse daqui, só que vai ser tudo minúsculo, só o primeiro caractere em maiúsculo e o resto em minúsculo, né? Strip retorna uma string removendo caracteres em brancos do início e do fim. Então ele vai remover o caractere que está antes da frase dentro da variável e depois da frase que está dentro da variável, né? Se dá a variável ponto strip abre e fecha parênteses. Lstrip que é só pro caracteres em branco do início, e rstrip que é só para caracteres do branco do final, né? Que seria left que é esquerdo, right que é direito. Count, que vai retornar o número de ocorrências de item, ou seja, ele vai contar, por exemplo. Isso daqui é até bastante importante de eu mostrar. Eu quero saber quantas vezes, eu quero que ele conte quantas vezes i tem dentro dessa frase, quantos i tem dentro dessa frase. Eu vou dar um txt.count, count i. Ele vai contar quantas vezes tem i dentro dessa frase e vai retornar aqui. Opa, deu algum erro, linha 3. Vai, o que deu de errado? Pai, complique. Ah tá, é por causa disso aqui, ó, faltou um parênteses. E agora vai dar certo. Retornou 3 vezes, então dentro dessa frase aqui inteira só aparece 3 vezes o i aqui dentro. Se eu colocar o e aparece bastante. Aparece umas 7 vezes, 6 vezes. Acho que 7, 6. Apareceu 6 vezes o aqui dentro dessa frase. Serve também para não só letras, mas para conjuntos de letras, palavras, frases. Você quer achar a frase dentro de um texto, quantas vezes aparece uma palavra ou uma frase dentro de texto. Aqui, ó, in apareceu 2 vezes, porque tem aqui e tem aqui, né? Mas se você quiser um espaço in, ele vai ler, eu acho que ele só vai ler esse aqui, porque ele vai contar isso aqui só. Aí, ó, um in, porque não tá aqui, esse daqui tem um H atrás, esse daqui tem um espaço atrás. Então é o count, que é bastante importante, o replace também é bastante importante, é substituir todas as coisas substring old por new, por nova, né? Da antiga pela nova. Center, que é retorna uma string centrado em um campo de determinada largura, que é você determinar a largura. Isso daqui não é muito importante não, geralmente você deixar o texto mais bonitinho só. Adjust, que é a largura, retorna uma string justificada à esquerda em um campo de determinada largura. Também é para você centralizar o texto para deixar mais bonitinho. Não é importante no início. Firing, né? Retorna o índice mais à esquerda, onde o substring item é encontrado. Aí find, retorna o índice mais à direita, onde o substring do item é encontrado. Index você usa mais, mas você usa mais no final, quando você está indo para o intermediário. Como find, mas causa um erro em tempo de execução,
caso o item não seja encontrado. Então ele vai fazer a mesma coisa que o find, só que ele vai causar um erro de execução em tempo de execução caso o item não seja encontrado. Então é isso aqui basicamente, os métodos e agora os exercícios, né? Vamos lá. O que ele está querendo aqui? Ele vai querer o tamanho, use len no método print, ok. Então a gente vai usar o x len de x. Ele vai ler o tamanho de x. Vamos aí, ó, correto, para você mostrar o tamanho. Ele quer que a gente pegue o primeiro caractere da string, né? Gera o primeiro caractere que está dentro da string, txt. Para pegar o primeiro caractere a gente vai usar o txt, abre colchetes, pegar aqui na posição 0, na posição tal, até a posição 1. Não. A gente pode pegar só a posição, né? A gente pode pegar só a posição 0. Lembrando, posição, não é o lugar que tá. Porque daqui a gente pode ler como 1, 2, mas na verdade lê como 0, 1, 2. Ele quer do segunda posição até a quarta posição. Então ele quer que a gente pegue só os caracteres LLO. Então a gente vai fazer um txt, abrir parênteses, posição 0, 1, 2, até 2, 3, 4. Só que aqui a gente vai colocar 5 para ele ignorar o 5. Ele vai pegar até o 4. É correto. Retornar string. Tá. E daqui é para tirar, tá vendo que ele tá um espaço aqui? Ele quer que a gente tire esse espaço aqui, tanto da esquerda quanto da direita, pelo que eu entendi. Então a gente só vai colocar um txt.strip, que é para ele ignorar os espaços. Abrir e fechar parênteses, porque é uma função. Função contém parênteses. Na verdade é um método que eles falam ali, mas dá na mesma. Converter valor ou texto em upper, a gente vai colocar todo esse texto aqui em maiúsculo, se eu não me engano. Então a gente vai fazer txt.upper, abrir e fechar parênteses, colocar no minúsculo txt.lower, abrir e fechar parênteses. Esse daqui é pra gente fazer o quê? A gente vai trocar o caractere H pelo J, então vai ser hello, não vai ser hello mais. Então a gente vai ter um replace. Vamos trocar o H. Tem que usar as aspas para especificar que é um texto. Pelo J minúsculo, o que ele está falando? Não é J maiúsculo? É J maiúsculo. Então vai ficar hello world. Ok. Aqui é pra gente colocar... Ok. Tá, entendi. Ele colocou aqui a idade dentro, texto. Colocou o texto e aqui em espaço ele colocou o ponto format. E para colocar aqui a idade dentro disso aqui, o que a gente precisa colocar? A gente precisa colocar as chaves que ele vai entender que o format, o que tiver dentro do format vai ficar dentro dessas chaves. Então, é isso aqui. Pronto. Agora o próximo aqui vai ser booleanos, que a gente vai ver, né? Que vai ser do outro vídeo que eu vou fazer. Vou ver sobre booleanos. Pelo visto são pouca coisa, não é bastante não. Pouca coisa.